Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do Pergunta Certa Podcast. Eu sou a Vitória Cristina, host e perguntadora oficial desse programa. E hoje nós vamos falar de um tema que eu estou bem animada para falar, que é como criar metas eficazes para a sua carreira. E entenda, quando a gente fala sobre criar metas para a carreira, se você cria metas para sua carreira, você também vai criar para sua vida profissional, para sua vida pessoal, porque andam juntos, né? Não tem como você criar só para a carreira e não criar para a vida pessoal. Estou muito animada para falar sobre isso, porque é um tema muito importante, é um tema de base. E se você quer escutar os insights, as dicas para criar um planejamento sólido, se você quer ir para o próximo nível na sua carreira, se você está mudando de carreira ou se você só quer desenvolver habilidades, continue nesse episódio que eu tenho certeza que você vai adquirir muito conhecimento. E para falar sobre esse tema, nós convidamos ele, que é... Vamos lá, que a lista é grande. Ele já foi escoteiro, office boy da Caixa Forte, entrou na Honda como cobrador, formado em administração pública na UF, gerente da Honda New Motos há mais de 20 anos. Como gestor, teve a oportunidade de formar equipes que se destacaram nacionalmente e com o apoio dessas equipes, ele conquistou viagens nacionais e internacionais. Hoje, se dedica a estudar a ciência da inteligência emocional, pois acredita que mais pessoas conectadas estarão mais humanizadas e sensíveis às necessidades emocionais uma das outras. Seja muito bem-vindo, Maxwell. Obrigado, Vitória. Parabéns pelo podcast. Pergunta certa. Parabéns. E estou aqui para tirar as dúvidas. Espero contribuir com você, com o programa e com os nossos telespectadores aí. Então, Maxwell, qual você acredita que seja a diferença entre metas, objetivos e sonhos? Olha, tudo tem uma sequência, né? Porque tudo começa do sonho, né? A pessoa às vezes sonha em ser um cantor, sonha em ser um médico. Então, ele tem que ter, desse sonho, partir para escrever ou ter aquela sensação muito forte, muito firme, segura de que é aquilo que ele quer. A partir do momento que ele sonha, tá? E que ele tem dentro dele aquele muito forte, muito enraizado, aí ele tem que ter um plano de metas. Como é que eu vou ser essa pessoa? Como é que eu vou tornar esse sonho realidade? E aí ele começa a ter pequenos objetivos. Porque se ele pensar só no final, ele vai se frustrar. A vida não é como um filme que o cara apanha no primeiro episódio e vira o campeão no último. E dá tudo certo, feliz para sempre. Não. Ela vai ter outros embates. E muitas vezes você vai sair até do percurso. E o nosso navio está no meio de um oceano, né? E esse oceano é grande e se você fugir do percurso, você se perder na busca dessa meta, Se não tiver foco, você não né? tiver o foco, você vai se distanciar da sua meta, do seu objetivo. Com certeza. Então, você quer ser médico, beleza. Então, comece a traçar. Comece a traçar essas metas. Comece a saber onde é que você se perguntar. Como é que eu consigo isso? Onde é que eu acho isso? Entendeu? Na minha visão, que é complementando realmente o que você disse, o sonho está ali no mundo da imaginação ainda. Se a gente não tira o sonho da nossa mente, da imaginação, vem justamente o que você falou, a frustração. Eu sonho em ser rico, eu sonho em ter carro tal, eu sonho em ter casa tal. Mas se você não levar aquilo para a realidade, transformar em um objetivo, que quando você escreve, justamente, quando você materializa, transforma em um objetivo, olha, eu quero alcançar isso, que a gente vai falar mais à frente sobre smart, né? Mais detalhado. Mas só para dar uma noção pessoal. Quando você transforma um sonho, uma coisa irreal, em uma coisa lógica, uma coisa que você quer alcançar, que vai ser tangível, palpável, aí você divide esse objetivo em metas. Não é isso? E metas em tarefas. Exato. Você vai dividir em tarefas onde é que você está. Por exemplo, quando eu entrei na New Motos em 2000, quando eu recebi o convite de trabalhar lá, o meu amigo Romulo, que é gerente da loja da New Motos Matriz, ele disse, baixinho, tu vai ser cobrador. Ele disse, tem como crescer? Ele disse, se não tiver, dá um jeito. Nós tínhamos sido estagiário do Banco do Brasil, do setor de SESEC,
juntos. Éramos estagiários e ele foi para o Motos e eu continuei no estágio. Quando eu saí, fiquei procurando emprego e fui convidado para lá. E aí ele disse, se não tiver, a gente tem um jeito. Então eu fui para lá com o objetivo de não ficar como cobrador por muito tempo. Logo estudei, e eu tinha o objetivo de chegar ao setor de peças. De lá, a gerência, se sobrasse, se tivesse uma oportunidade de abrir uma filial, que foi o que aconteceu. Quando abriu a filial do Paulistano, eu já estava preparado, que é outra coisa que as pessoas se esquecem. Você tem que estar preparado para as oportunidades, porque, como diz um ditado popular, oportunidade é como um cavalo selado. Se você não estiver preparado, você não sobe nela, você não pega. E não achar que você vai estar pronto, porque é diferente. Não. Você tem que estar preparado. Pronto nunca vai estar, porque o mundo está em constante mudança. Olha o que a era digital trouxe agora. Né? A era digital trouxe uma mudança que às vezes poderia demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela trouxe que de um mês para o outro muda. Né? E isso daí você tem que estar constantemente atualizado. Se você não estiver preparado, o mundo vai passar. Hoje a era digital, eu converso com meus colegas de trabalho, que a gente não está usando a rede digital para vender agora, mas é impressionante quando a gente faz uma publicação e logo estoura, né? E se você não tiver atualizado, você vai ficar para trás. Com certeza. Maxwell, qual a importância? Isso aqui para mim também foi meio que não gosto muito dessa palavra, mas uma virada de chave. Qual a importância de metas claras e específicas na carreira? Quando a gente fala em metas claras, para quem é jovem, e não tem muita experiência sobre esses termos que normalmente é discurso de administração, você só começa a ver realmente o que é meta, objetivo. Muitos crescem sem nem saber disso daí, porque eles já têm uma vontade, um desejo tão grande de ser, que eles muitas vezes não escrevem no papel uma coisa e dá certo. Não ensinam isso na escola. Não ensinam isso na escola, né? Então, esses termos metas, objetivos, ferramentas, como a gente aprende no curso de administração, PDCA, 5W2H, análise de SWOT, né, pontos fortes, pontos fracos. Então, muitas vezes, o cidadão comum, que não cursou a administração, não sabe isso. Mas ele age por impulso, ele age. E a questão de agir dessa forma é que muitas vezes você esquece de outros pilares da família, da vida, aliás, que é a família, são os amigos, são a relação social, a relação de fé, dependendo do culto que a pessoa tiver, os irmãos, os filhos. O ambiente, né? E termina focando somente naquele desejo, né? Eu quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser advogado, certo? Ele tem aquela meta de ser, aquele objetivo de ser médico. Mas depois que atinge, tem outras coisas para conseguir. E aí, muitas vezes, a pessoa não se prepara para esses termos. A questão da pessoa ter uma meta clara e visual é porque fica muito mais prazeroso dele saber nortear o barco dele, da vida dele. Se ele não tem essa meta visualizada, emocionalmente sentida, ele não vai conseguir ter como se diz, algo palpável e sentido. Porque você tem que ter um sentido. Por que eu estou querendo isso? Exato. É para agradar a mim? É para agradar os meus? É para agradar alguém? Ou é para se vingar? Porque eu sofri uma humilhação de uma pessoa, então eu vou estudar para ser superior a ele, para depois eu humilhar ele. Será que vai valer a pena? Né? Tem pessoas que pensam isso, meu chefe me humilhou, mas eu vou mostrar para ele que eu vou superar ele nessa. E aí tem o objetivo de chegar a uma diretoria para humilhar alguém. Será que é isso mesmo? E tem a mais comum, né? Que eu quero ficar rico. Essa daí é interessantíssimo, porque ele quer ficar rico, mas será que ele quer servir? Qual o sentido de passar nessa terra? É só ficar rico? Né? Tem uma frase que diz que tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Exato. Então, será que ele tem essa vontade de servir, de ajudar? Ou é só pelo dinheiro? Dinheiro pelo dinheiro? Qual o sentido que faz? Você pode até curtir, pode ter... O dinheiro é importante, ninguém pode negar sobre isso. Mas se você tem a meta só, eu vou ser médico porque ganho muito dinheiro. Mas às vezes você não gosta de sangue.
Aí como é que faz? Fica Então difícil. você fica subindo na montanha errada. Você vai ser um médico que talvez não seja, que esteja realizando o que realmente está preparado para a vida. Você pode ser que seja um professor mal-humorado na sala de aula que não consegue transmitir o seu Tem conhecimento, paciência para ensinar, entendeu? não tem um amor por aquilo que Por faz. aquilo, mas por questão de falta de opção, que aí onde está a importância, Vitória, da pessoa ir atrás da busca do si mesmo. Como diz a frase, conheça-te a ti mesmo. Né? Então, quando você conhece a você mesmo, começa a ter um objetivo, uma meta de fazer aquilo que você gosta, que também tem outra frase que diz que busque fazer aquilo que você gosta e assim você nunca mais vai precisar trabalhar. Né? Então, se a pessoa faz o que gosta, ela não precisa trabalhar, por quê? Porque ali não é um fardo, ali é um prazer. Né? Então, a pessoa tem que visualizar. Isso aí vai desde jovem. E se você já estiver na metade da sua carreira e está insatisfeito com a sua carreira, eu gosto até de dizer uma frase seguinte: se você está insatisfeito, reclamando do que você faz, comece a planejar, a visualizar, a criar metas e objetivos e traçar planos para você fazer a transição da sua carreira. Porque você só vai estar nessa vida uma vez. Dizem assim, só se vive uma vez, né? Eu discordo dessa frase. Se vive todo dia que você abre os olhos. No dia que você não abrir os olhos, você não vive mais. Então, momentos são passageiros. Mas a vida, ela se vive todos os dias que você abre os seus olhos. Você respira esse ar. E é triste ser aquela pessoa que no domingo pensa, ai, amanhã é segunda, tudo de novo, igual aquele desenho do Garfield. Nossa, isso pra mim é uma tristeza e eu não me conformo com isso. Essa é uma pessoa justamente... Sextou, eu vou deixar... Não. Chegou o final de semana, joga tudo pro ar. Tipo, você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. Já imaginou o pai de família que chega segunda-feira e ele não pode dizer isso porque não tem emprego, não tem uma oportunidade? Ou pior, a pessoa que não pode se locomover para gerar renda, gerar frutos para a família. Então, eu tenho um filho de 18 anos, tenho um outro de 12 e uma mocinha de 6 anos. Eu já disse para o meu menino de 12 anos, né, que ele se prepare para realizar sonhos, crie a meta dele, para que ele seja feliz, que ele consiga gerar renda e seja feliz naquilo que ele realmente queira para ele. Porque pessoas acordar na manhã, na segunda-feira, e dizer, vou ter que voltar para lá. Não, peraí. Que alegria você ter um local para ir trabalhar, seja como colaborador ou como proprietário. Né? Que ele seja feliz, que você tem que procurar isso. E como é que você faz isso? Através da sua visualização, da reflexão que você quer. E também um ponto. Quem quer voar como águia não anda em terreiro de peru. Eu ouvi essa frase quando eu era muito jovem e ela me fez me afastar de alguns amigos. Não é porque você vai ser importante, é porque os assuntos são diferentes e você vai ter que estar em uma outra sintonia para que você possa evoluir. E o ambiente é o que mais influencia na nossa vida. A gente às vezes descarta isso, mas aquele ditado também, diga-me com quem andas que eu direi quem és, é verdade. Não é à toa, não é porque você vai se tornar por osmose a pessoa que está do seu lado. Mas aquela pessoa fala tanto em determinado assunto que em algum momento você vai ter interesse por aquele assunto, seja positivo ou negativo. Se você anda muito em mesa de bar e você quer parar de beber, uma hora ou outra você vai beber. O ambiente influencia. Então, se você quer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Porque tudo tem duas medidas. Tudo tem que abrir mão de algo e tudo tem consequência. Eu tive que sair da minha família para vir para Paulistana para assumir um cargo de gerência. Eu me afastei de minha mãe, meu pai, meus irmãos e vim para cá. Hoje eu tenho uma esposa e tenho um filho. Se for para mim ir para um local que eles não podem ir comigo, eu já tenho que pensar 2 vezes. Porque já é outra coisa. Já tenho uma família que já é minha. Então, se for para você se afastar dos seus amigos, se for para você se afastar de pai, mãe, irmãos e a sua família, que são seus parentes, aliás, né? Pai e mãe são seus parentes, você se afasta para realizar o seu sonho. Tá? Agora, tem um objetivo. Você chegou lá, naquele sonho,
Pronto, tô aqui. O que é que daqui eu vou fazer? E aí você novamente tem que parar, meditar, pensar, procurar outros exemplos, estudar, tá? Tem pessoas que pensam que quando se formar acaba de estudar. Não, 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 não. Aí é que você Só estuda muito começou. mais. Só começou. Você imagina, eu tenho hoje 49 anos, a era digital está enorme, está crescendo aí da noite para o dia, né? O meu raciocínio, por mais que eu queira acompanhar um jovem que está com a mente fresca, digamos assim, é mais difícil. Só que a minha experiência é o meu diferencial. Então eu tenho que trabalhar em cima do meu diferencial, que é o quê? A experiência de vida. E aí onde a gente vai para aquelas questões lá, né? Se você se conhece, você conhece os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas ameaças e as suas oportunidades, você consegue fazer um plano de ação. E isso é importante. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Começa a estudar para fazer um concurso, começa a estudar para fazer um curso superior, mas ele não se conhece. Se eu tivesse descoberto a importância disso antes, eu tenho certeza que agora eu estaria muito mais adiantada. Mas não adianta chorar pelo leite derramado, só posso olhar para frente agora. E por isso que eu trouxe esse tópico aqui, porque eu quero que as pessoas escutem e entendam isso. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar alguém que não tem uma mente ansiosa, uma mente cheia de informação. Aqui tem tudo aqui. Tudo, inclusive a falta de uma pausa, a falta de um ócio, que o ócio é necessário. A mente ansiosa é um defeito, é um problema, atrapalha. Se você não tem clareza para onde você vai, se você não sabe qual caminho quer seguir, qualquer caminho serve, qualquer caminho que te empurrarem. E foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Me faltava clareza, me faltava justamente papel, caneta e aqui, ó. Eu quero isso. Por que eu quero isso? Por isso. Faltava clareza. Veja só, Vitória. A pessoa, quando é jovem ou quando está em um evento, uma empresa, o dono da empresa, o gestor, ou ele é uma pessoa jovem que não teve um conhecimento da administração, recebeu essas informações que nós temos, a análise SWOT, essas coisas, ele não para pensar. Mas vou dar aqui uma dica que é muito importante. Quando se fala em metas e objetivos, você está falando de passado ou de futuro? Futuro. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o passado ele deve servir como experiência. As experiências negativas, aprendizado. As experiências positivas, também aprendizado. Mas entre uma e outra, você tem que filtrar aquilo que vai te levar a uma emoção melhor. A motivação. Porque se você for focar a parte negativa, o que é que vai acontecer? Você vai terminar tendo desmotivação, vai terminar se achando inferior aos outros, vai terminar desistindo e talvez entrando numa frustração e depressão. Uhum. Então, passado negativo, experiência. Show, errei, foi mal, tranquilo, mas aprendi. Se você não aprendeu, aí complicou. Foi difícil. O positivo é o motivador. Ele vai fazer com que você tenha a certeza de que você é capaz. Quando você lembra de algo que você fez, que você diz, puxa, eu não acredito que eu consegui fazer aquilo. Eu fui escoteiro e a maior dificuldade que a gente tinha era descer de rapel uma corda. E na época a gente não usava equipamento, nós não tínhamos equipamento, freio 8, que um alpinista usa. Era uma corda passada no meio da cintura e desça aí 12 metros de morro, 20 metros de morro. Era realmente uma aventura louca. Então, quando a gente desceu, quando eu fui um dos primeiros a conseguir descer dentro do meu grupo de jovens, na época de 15 a 16 anos, para a gente aquilo ali foi uma alegria. Então, quando eu me trago essa lembrança de que eu consegui isso, olha, se eu consegui isso naquela época, então eu tenho coragem para fazer mais, para ir além. Se eu conseguir passar no teste para o SESEC, para ser estagiário do Banco do Brasil, então eu consigo fazer um vestibular e passar. Eu tenho que fazer o quê? Me dedicar mais. Aquela festinha que eu ia com meus amigos, eu não vou poder ir. Eu tenho dificuldade de perder peso, agora depois dos 40, né? Então, aquela coisa que me faz mal para engordar, um doce, eu vou ter que eliminar. Vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então, feito isso, qual é o meu sonho para o futuro? Quando se fala em metas e objetivos, eu estou pensando no futuro. E esse futuro não é o agora, é o futuro. E aí eu tenho que ver a minha preparação. Uhum. Quando eu analiso quem sou eu, bom,
eu preciso ter mais conhecimento. Então eu vou em busca do conhecimento. Hoje é muito mais fácil, porque hoje tem um celular, tem YouTube, tem cursos, tem vários cursos que você pode se programar. Aí você pensa o seguinte, um adolescente, um jovem está desempregado. Como é que vai pagar um curso? Porque a Bíblia todo mundo tem em casa. Mas será que consegue decifrar, entender? Livro de matemática, você pode comprar o tanto que você quiser e está em casa. Mas sem um mestre, sem uma pessoa que domina o conhecimento, você não vai para frente. E muitas vezes a nossa ou arrogância, ou falta de conhecimento, de humildade, faz com que às vezes a gente deixe de pagar um curso. Ah, ali é muito caro, ou ali não compensa. E aí, hoje eu pensaria o seguinte, quando eu entrei no meu primeiro emprego, que foi na Caixa Forte, eu era office boy, era meio expediente, eu ganhava meio salário mínimo. Na época, o único curso que a gente tinha para comprar era apostila para os cursos militares. Né? Padre Hells, Instituto Universo, já saíram aí já, acho que até não sei nem se existe mais. Então era muito difícil, porque a gente comprava o livro, mas cadê o instrutor? Tem que se virar. Tem que se virar. Então, quando surgiu o curso para a vaga para o SESEC, eu disse, eu sou ruim de matemática. Então, eu fiz uma análise em mim, pronto. Vai ter um curso para estágio do Banco do Brasil. Bom, o que é que eu sou ruim? Sou ruim em matemática. Falei com um amigo meu, Pedro Júnior, ele falou com o professor José Bispo, já falecido. Hoje ele é falecido, tem até uma escola para ele lá em Pico. Disse, professor, fala lá, Pedro Júnior, com ele, que eu estou precisando de aula de matemática, porque eu não sou bom, e vai ter o teste seletivo para o Banco do Brasil. Nós conseguimos que ele me desse uma aula meio expediente, né, um dia de sábado pela tarde, e por incrível que pareça, né, o pessoal fala muito em lei da atração, a gente esquece que realmente ela existe, porque tudo que ele me ensinou numa tarde de sábado, o assunto me clareou tão bem a mente, e por bênção de Deus, foi o principal e caiu na prova. E eu fiquei eram 25 que iam para a entrevista, eu fui o 13º colocado e passei na entrevista depois, fiquei 1 ano e 8 meses no Banco do Brasil, no SESEC, que era um setor que tinha lá de informática, de burocracia, do Banco do Brasil. E, detalhe, esse professor, ele era cego, ele enxergava e ficou cego. Uhum. Então, aqui é uma homenagem até que eu faço para ele, toda vez que eu estou falando sobre isso, sobre método de superação, sobre onde buscar. Se você não tem um conhecimento e você precisa, seja humilde, vá atrás. Se tem que pagar, pague. Se tem que ir embora em busca, largar os seus para ir em busca, vá. Mas qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta? A tua meta é ter uma casa bonita? Beleza. O seu objetivo é ser médico, ser o quê? Depois vai desenvolvendo outras coisas, mas tenha humildade. Agora, depois que você chegar lá em cima, você será uma pessoa arrogante ou uma pessoa humilde? Verdade. E teve uma coisa aí que você falou, né? Sobre que você ter ido atrás de alguém para te ajudar, a estudar. É sobre motivação. Né? Que motivação é um motivo para você ter uma ação. Assim, não foi sorte, não foi o acaso. Você foi atrás, você tomou uma ação. Você sabia o que você queria e você tomou uma ação para conseguir aquilo. Então é importante destacar aqui, assim, a gente tem que ter sonhos, como a gente falou aqui no começo, tem que ter objetivos, mas tem que colocar em ação, tem que correr atrás. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém, você com certeza conhece alguém que sabe mais do que você sobre algum assunto que você precisa aprender. Coloca a cabeça para esquentar, então, nem que seja um pouquinho mais, mas as pessoas conhecem. Todo mundo conhece. Se você não for atrás dessa informação, meu irmão, na década de 90, ele tinha um comércio de colchões. E uma vez demos uma carona para um senhor que vendia verduras. A gente fazia a feira de Campo Grande, hoje é Campo Grande, na época era 75. E nessa carona, esse senhor ele disse o seguinte: meus jovens, eu tenho a idade de chamar vocês de pai, de filhos. Era um senhor já de idade. Ele disse uma frase bem interessante. Ele disse: quando vocês devem andar com pessoas da sua iguala para frente, nunca ande com pessoas que não sejam da sua iguala. Isso ficou na mente, olha, foi meados de 96, né? Já estamos em 2023, né? E eu lembrei disso, e se você está buscando algo, não adianta eu querer buscar algo que eu quero ser no meio de pessoas que não têm o mesmo propósito. Com certeza. Então não vai dar certo. Então,
Você traçou o que você quer já decidir, beleza, agora eu vou atrás do quê? Aonde é que eu vou atrás dessas formas? Aí começa a agir, começa a ver quem são os bons, quem é o CDF da turma. Eu gosto de dizer isso para o meu filho, diz, olha, procure o CDF da turma, porque é dele que você vai ter as melhores referências, melhor referência no estudo. Quem é o melhor empresário? Agora, as pessoas estão esquecendo que nós não somos só trabalho. Nós somos família, filho, esposa, somos o social, somos também religiosos. E muitos estão esquecendo do financeiro. Porque tem meta profissional, beleza. Me formei. Hoje eu sou engenheiro, certo. Qual a sua meta também? Sua meta financeira? Qual é o seu objetivo? Porque tem pessoas que só pensam em ter meta para os outros e esquece de ter meta para si. E isso é muito importante. E o seu emocional, quando você atingir, como vai ser? Se começar a fazer perguntas, você não vai ter as respostas na mesma hora, mas logo elas vão surgir. E vão também abrir caminhos. Então, é muito importante que você tenha essa mentalidade de se fazer perguntas. Essa questão de entender um propósito, né? Que para a gente ter clareza sobre o que a gente quer, a gente precisa ter um propósito. Tem um vídeo que eu não sei se você já ouviu falar esse termo, se chama Círculo de Ouro. Eu mandei esse vídeo para Luan, que tá ali, ele adorou esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é de Simon Sinek, se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dele. Ele fala sobre o porquê, o que e como. Aí ele fala que esse foi um método que ele encontrou e todos os grandes líderes e empresas multinacionais utilizam de uma forma ou outra. Que é o quê? Dá o exemplo da Apple, né? Que é o que ele mais utiliza no vídeo. Ele fala que a maioria das empresas começam como? Com a pergunta, o quê? O que eu vou vender? Estou vendendo um celular. Como? É um celular bonito, fácil de usar. Você quer comprar? A Apple é diferente. Por quê? Primeiro, por quê? Por que produzimos esse produto? Por que vendemos esse produto? Um dos princípios da Apple é desafiar o status quo, sair do comum. Desafiar realmente o que é normal. Esse é um dos princípios da Apple, certo? Aí é um porquê. Aí depois ela vai explicar como. Como é que ela desafia isso? Fazendo um dispositivo, que não é só celular que eles produzem, um dispositivo bonito, de fácil usabilidade, um dispositivo onde menos é mais. Você vê que ele é um design que se mantém por muitos anos, né? Então, é o como. E aí depois ela pergunta, você quer comprar? Primeiro, os princípios. Primeiro, o porquê que você faz isso. Por que você levanta da cama para ir para o seu trabalho? É só para você receber o seu salário X aí no final do mês? Por que você faz o que você faz? Tem que ter um propósito, nem que seja ter um propósito de pagar a conta. Vamos ser realistas, que é a realidade das famílias brasileiras. Eu tenho que levantar da cama para pagar a conta, é um propósito, mas é o que te move, que seja. Que seja. Né? Porque eu acho que a juventude também se perde um pouquinho nisso de propósito. A gente também não pode deixar se tornar uma coisa ilusória. Ah, meu propósito é mudar o mundo. Calma, você nem arrumou sua cama ainda, vamos por partes. Né? Mas essa parte do porquê que ele cita no Círculo de Ouro, eu acho muito interessante. Por que você faz? Por que você quer essa meta? Por que você quer esse objetivo? Por que você quer sucesso? Por que você quer dinheiro? Por quê? Quando você começa a fazer isso, você começa a entender a sua essência. Exato. Certo? Se você tem sua essência, você começa a elencar os seus valores e a sua missão. Quando aquele seu sonho está alinhado aos seus valores e à sua missão, a caminhada se torna mais prazerosa. Você já imaginou a pessoa que vai fazer algo como meta e objetivo, mas os valores são totalmente diferentes? Não vai funcionar. Então, é aquela pessoa que é honesta e vai ter que fazer um procedimento que
errado. Ele sabe que está errado, que vai fazer porque é errado, porque vai dar lucro para ele, vai ganhar muito dinheiro, mas ele sabe que está errado. E aí foge. O que a Apple fez aí é o que? Ela estabeleceu uma forma dela se auto-encontrar, e aí ela não vai se perder. Exato. Porque o caminho, quando você estiver andando, você vai encontrar desvios, vai encontrar atalhos. E aí, será que você deve pegar esses atalhos? Deve abrir mão de sofrer no processo, ou vivenciar o processo, porque se você gosta daquilo que você está fazendo, você não vai sofrer, você vai ter que vivenciar. E essa que é, hoje, uma das dificuldades de se crescer num mundo tão competitivo. Principalmente para os jovens que estão chegando agora. Porque bate a insegurança, bate o medo. Se ele começar a se perguntar sobre quem ele é e em busca de conhecimento, aí ele vai ter uma raiz sólida para poder enfrentar os desafios da vida. Verdade. Entendeu? Então, procura saber quais são os seus valores. Você jovem, procura saber quais são os seus valores. Você vai ser um profissional ético. Eu tenho colaboradores aqui que trabalham comigo há mais de 10, 15 anos, e a gente sempre tem pauta nisso. Eu não quero fazer uma venda mentindo para o meu cliente. Eu não quero ter uma amizade que eu tenha que mentir para ter esse amigo. Vai com os seus princípios. Não vai. Então, em Paulistano, eu sou um forasteiro. Quando eu cheguei em 2000, um forasteiro, vim de Picos, tive que começar a galgar um caminho. Foi o que eu fiz. Procurei pessoas de respeito na cidade. Conviver com pessoas de nome. Não é pessoas ricas, não entendam. Não confundam riqueza. Não, porque entre pessoas que têm riqueza, também tem o sem vergonha. Então você tem que andar com pessoas que têm princípios. Conhecer todos, mas andar com alguns. Né? Então, nessa jornada de busca dos seus objetivos, você tem que saber com quem você vai andar e saber onde é que chega. E graças a Deus, nesse convívio aqui, já ganhei o título de cidadão paulistanense. Então, já sou paulistanense. Para mim é uma honra. Para mim é uma felicidade. Mostra que o quê? Que eu estou no caminho certo de procedimentos. Né? Então, a pessoa que se identifica, como a Apple se identificou e outras empresas grandes multinacionais, elas se identificam, ela chega mais longe. E aí a pergunta, você quer ser um profissional que sua caminhada vai ser curta, só para eu atingir, eu estou aqui, eu tenho uma casa linda, eu tenho um carro lindo, mas é aquela pessoa que as pessoas só fazem negócio porque tem que fazer. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Mas ninguém quer estar com aquela pessoa. E aí? As pessoas não compram produtos, as pessoas compram princípios, compram valores. Valores. É o exemplo da Coca lá, né? Coca-Cola. Ninguém compra o refrigerante Coca-Cola. As pessoas compram. Perdão. As pessoas compram Coca-Cola. Coca-Cola. Não é me dá um refrigerante, é me dá uma Coca. Porque a marca superou o status de Coca-Cola é bem-estar, né? Então você liga bem-estar, refrescância, apesar de saber que refrigerante não tem nada a ver com isso. Mas ainda a Coca já não vai patrocinar esse vídeo, porque estamos expondo. Não, mas veja só, é um exemplo. Eu mesmo gosto muito de Coca-Cola. É um refrigerante que, da marca dela, ela é a top. Né? Então, a congruência, você tem que buscar metas e objetivos. Traçou, gostou, beleza. Qual o próximo passo? Como falei, conhecimento. Conhecer, está no ambiente, onde é que você vai mais adiante? Cursos, envolvimento com pessoas, criar relações, amizade. Quando eu entrei na New Motos em 2000, que eu era cobrador, foi o que eu fiz. Criar amizade no meu ambiente de trabalho. Meu primeiro objetivo. Porque quando chega alguém novo na turma de amigos, todo mundo primeiramente estranha. Né? Se você chegar na sua turma de amigos com alguém novo, todo mundo estranha. Chegar um colaborador novo no ambiente de trabalho, todo mundo vai ficar observando. Fica com o pé atrás. Né? E assim você tem que criar esse ambiente para você. Na turma de amigos de um colégio, por exemplo, a pessoa que está chegando agora para fez o vestibular e está na turma lá, é mostrar que não é uma pessoa interesseira, é uma pessoa interessante.
E essa pessoa interessante, ela vai conseguir pessoas que abram o mundo para ela, que chegam com dicas para ela. Porque se você for uma pessoa que o ambiente te percebe como interesseira, por que eu vou te ensinar algo que eu sei que tu vai ser um escorpião, logo, logo vai estar me ferroando? Uh-uh, uh-uh. Seja uma pessoa interessante, abra as portas para os outros também, não queira ser vitrine, né, de ninguém, também não. Né? Aprenda a servir. Mas aprenda a servir, que no momento certo vão te servir. Já fui convidado para dar palestras, nem faço banca. Eu vejo cantores, no início da carreira, choram para ter uma oportunidade no palco. Quando crescem, são astros, esquecem. Alguns deles esquecem de onde vieram. Grandes profissionais, às vezes médicos, não chega nem a ser muito grande, mas já está lá aí com um posto e esquece. E não, eu fico me perguntando, né, estudando agora, o que é que vale isso? Onde é que vai? Você lutou tanto, não foi para isso? As portas se abriram para você para isso? Para você estar onde você está hoje, por que não servir? Por que não abrir a porta Para outras pessoas também? É a mentalidade da escassez. Eu vou abrir a porta e vai ser meu concorrente. Só tem espaço para um, sempre ao contrário. Aqui em Paulistana, eu tentei várias vezes colocar um supervisor de venda externa. Não consigo. Eu faço questão de incentivar, de ir atrás, de ir em busca, junto, porque não vai ser meu concorrente. Mas se eu não estiver seguro na função onde eu estou, dominar o meu negócio, que sou eu mesmo, e aquilo que eu faço e vendo para a empresa, porque o gerente, ele tem o seu produto, que é o seu conhecimento. O médico tem um produto, que é o conhecimento dele. O professor tem um produto, que é o conhecimento dele. Todos nós vendemos o nosso conhecimento. Sim. Se você não estiver preparado para vender o seu conhecimento e preparado para a própria concorrência, e aí, o que é que você está fazendo? Então, quando você chama o concorrente para perto de você, você ensina, você também aprende. Isso é muito importante, você também aprende. E deixa a pessoa ir. Inclusive, o momento que nós mais aprendemos é ensinando, né? É ensinando. Então, quando você estiver lá pensando no que você quer ser, no que você tem um objetivo, aprenda com quem tem a te ensinar, mas também ensine, replique, porque aí você passa a ter segurança do saber. Verdade. Entendeu? Essa que é interessante, você passa a ter segurança no saber. Se você tem segurança, amigo, você está fincado. Você tem raiz, você pode ir para onde você for, você floresce. Uhum. Entendeu? Então não tenha medo de ajudar. Entendeu? Teve algo que você falou aí sobre como a juventude hoje está muito mais fácil, né? E essa facilidade, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: tempos fáceis formam homens fracos e tempos difíceis formam homens fortes. Eu acho que a gente está passando pelos tempos fáceis e as pessoas estão meio fracas, vamos pôr assim dessa forma. Tá tudo muito fácil, o acesso à informação é tão fácil, todo mundo tem esse acesso que as pessoas justamente se sentem inseguras. Se eu vou voltar para a academia, estava me sentindo muito cansado. Fui sozinho para a academia e percebi que sozinho não ia para lugar nenhum. E o treinador que tinha, personal, sempre ocupado. Aí um dia ele virou para mim e disse: ó, tem um horário, agora é 5 horas da manhã. De 5 horas da manhã para me acordar. É difícil. Mas quem quer acorda. Escolhe ser difícil. Eu acordei, porque eu tenho uma filha que ela me ocupa, ela é o meu tempo, ela é a minha vida depois do meu expediente, que eu vivo para ela. Eu tiro 1 hora e meia para brincar com ela, ser presente na vida dela. E depois que ela dorme, é que eu vou estudar. Depois lá de 9h30, 10 horas da noite, e aí eu estudo até meia-noite, 1 hora da manhã. Como é que eu acordo 5 da manhã? Acordo. Ele tem esse horário? Tem. Mas eu fui o quê? Humilde, para procurar quem poderia me ajudar, para poder voltar a fazer exercícios. Então, é um preparo.
E essa turma nova, o que é que eu quero, aonde eu quero chegar? Essa turma nova hoje não precisa entrar numa biblioteca, ter uma pessoa lá para dizer, olha, livro tal, na prateleira tal, pega lá e vai estudar. Não, ele pega o Google, bota lá um tema que ele quer e tem vários cursos para ele ali. Agora tem inteligência artificial para responder tudo. E agora tem inteligência para responder tudo. Eu já disse para o meu filho, olha, sala de aula é para tu tirar dúvida, receber o conteúdo novo e tirar dúvida. Tu tem que estudar em casa. E hoje com a internet, tu bota lá a sombra do quadrado do cateto é igual a hipotenusa. É a frase que eu acho mais bonita na matemática, sabe? E os gêmeos, é seno, cosseno e a tangente. Acho lindo esses nomes, mas eu não tive aula sobre isso. E eu acho lindo, eles só bota lá que vão te ensinar. Antes da internet, você tem que ir para uma biblioteca, ficar sozinho, lendo vários livros. E aí eu conversando com o meu personal, ele disse, olha, eu tinha que sair com duas caixas de litro, dois tamborzão de água, do bairro Lagoa, de um ribeirinho não, um cacimbão, para levar água aqui para o centro, porque na época nós não tínhamos água encanada. Meu personal falou essa semana isso. Ele disse, era mesmo, sério. Disse, rapaz, para tu ver como hoje o negócio tá fácil, né? O pessoal tem água encanada em casa, tem internet, água, luz, aí você joga para um jovem, tá difícil. Sabe por que tá difícil? É porque sentar, estudar e ser humilde para perguntar dói. É verdade. Porque você acha que você vai ser humilhado. Você está se humilhando. Não, filho, você está aprendendo. E quem quer aprender, quem quer ir mais longe, pergunta. Primeiro que você tenha hoje um aplicativo que lhe ensina o caminho, tem uma hora que você vai ter dúvida e não sabe se vai virar para a direita, para a esquerda, você vai ter que fazer a rotatória toda, só um terço, um quarto da rotatória para entrar para a rua, você vai se perder. Então você tem que parar, pedir com humildade. E isso é importante, a humildade abre caminhos. Mas a humildade não é só aquela pessoa, Vitória, que diz assim, eu sou humilde. Porque eu sou pop. Não tem nada a ver com isso. Humildade tem em servir. A humildade tem em ajudar e tem também em ser servido. Porque tem gente que você vai ajudar e ela não te dá nenhum obrigado. E aí? Será que essa pessoa vai ter ajuda no futuro de novo? Difícil. Maxwell, agora vamos para o que o pessoal mais gosta. Parte prática. Explica como utilizar o método, a ferramenta SMART para o pessoal. Agora, galera, prestem atenção, porque anotem, porque os seus objetivos e suas metas agora serão de forma prática e executadas e vocês vão aprender agora. A meta SMART ela é específica, ela é mensurável, ela é desafiadora, ela é realizável. E ela também tem um prazo, ela também tem que ser ecológica. Que aí esse nome não está no SMART, mas eu vou chegar lá, na parte ecológica. Você é autorresponsável pelas decisões que você toma, as ações e inações que você tem. Então, vai fazer uma meta SMART específica? Qual é o seu objetivo? Mas traça isso também na vida familiar, porque muitas vezes o cara foca tanto, o cara casou. Aí ele está focado tanto no lado profissional que ele esquece do tempo para a esposa. Depois não sabe porque que o relacionamento dele não deu certo. Porque a mulher largou, porque o homem largou, porque o filho não quer saber dele. Seria assim, eu tenho uma meta, final de ano, vamos colocar a meta de final de ano, que é onde todo mundo para fazer meta e não cumpre nem a metade. Quem nunca? Mas, próximo ano eu quero emagrecer, essa é a minha meta. Não é específica. Não. Próximo ano eu quero pesar 60 quilos. Aí já tá um pouco Porque, difícil. primeiro, você especificou que quer pesar. Qual o seu peso? Qual o peso que você quer? Às vezes a pessoa nem sabe. Qual Eu peso quero que você emagrecer, eu quer? quero ficar magra. Qual o peso que você quer? Eu quero ser 60 quilos. No meu caso, eu tenho 78 quilos, sou 1,57 m. Então, meu peso ideal é 60 quilos. Eu não posso falar, eu vou perder 18 quilos. Por quê? Porque eu estou vendo o lado negativo da coisa. Eu tenho que ver o lado positivo, saúde. Boa, gostei. Eu tenho que ter saúde.
Vai ser bom para mim? Vou ter mais agilidade? Vai. Vou me sentir melhor numa roupa? Não vou estar mostrando aquele bujãozinho, né? A melancia, né? Diz que a camisa já vem do Ceasa, já vem com a melancia. Então, assim, é isso que você tem que ter. É uma casa, certo? Eu não quero, eu vou comprar essa casa aqui, eu vou construir, mas eu não quero esse cômodo aqui porque... Não, como é que vai ser a tua casa? Eu quero me formar quando eu quero ter cursado tal curso, certo? Como é que é esse curso? Como é que tu vai? Onde é que tu vai? Aqui não tem outro curso que tu quer. Tu quer ir para onde? Eu quero ir para tal lugar. Mas meus pais não têm condição de pagar a moradia em tal lugar. Então, quanto é que tu vai trabalhar meu expediente? Então, quando você fala que é uma meta específica, quantos quilos você quer perder? Não é perder. Qual é a saúde que você quer ter? Quantos quilos você quer pesar? Qual é o carro que você quer? Qual o carro que você quer? É um carro X, da marca tal, do modelo tal, do ano de fabricação tal e da cor tal, você especifica. Quando eu desenhava a minha casa lá na adolescência, eu especificava onde é que ia ser os cômodos. E quando eu comprei essa casa no Pix, é engraçado, interessante isso aqui. Eu não tinha nenhum curso sobre isso. Eu desenhava a minha casa, e depois de anos, eu consegui comprar uma casa. Eu comprei uma casa em Pix. E aí eu vou chegar em outro ponto. Bom, eu desenhava essa casa, quando fui conhecer a casa que eu ia comprar, não foi uma pessoa, minha ex-mulher, foi lá, olhou a casa. Vem ver a casa. Quando eu olhei a casa, já estava construída, não construía a casa. Isso quer dizer, a casa era igual ao desenho que eu fazia. Quando eu entrei na casa, eu disse, meu Deus, do jeitinho que eu desenhava. E aí eu fiquei assim, maravilhado. Estou sobre os cômodos, os quartos, o banheiro, do jeitinho que eu desenhava. Mas por que eu demorei tanto tempo a ter essa casa? Foi quando eu comecei a estudar ciência da emoção, porque às vezes você não tem dentro de você o sentimento de pertencimento, o sentimento de merecimento. Então, quando você for desenhar o seu objetivo na Meta Smart, que ela seja objetiva, mas você tem que saber se você se sente merecedor, se você se sente pertencente àquele ambiente, se você se sente capaz de ter aquilo ali. Se ainda não sente, você começa a estudar sobre isso para poder você saber onde é que está a raiz desse problema, dessa não aceitação, dessa rejeição. Que aí você vai começar a alinhar mais ainda a sua meta de vida, o seu propósito de vida. E aí, sendo específica, dizendo o que é, desenhando. E por que desenhar é interessante? Porque aquilo que você visualiza com os olhos e a mente, que você sente, Ele refresca a mente, né? ele potencializa, tá entendendo? Ele se torna algo real. Algo que é imaginado, ele se torna real. E também, se a gente não visualizar, é fácil esquecer, é fácil se perder. Sim. É igual aquilo de quando a gente vai ter um remédio para tomar, sempre deixa visível, porque se não deixar visível, esquece. Esquece. Viver não é preciso, navegar é preciso. Navegar é preciso porque tem as cartas náuticas, tem as bússolas, tem como saber onde fica. Mas viver, a gente acorda e não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, não é preciso. Então, você tem o quê? Tem que buscar se formar, se fortalecer espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, para poder desenvolver cada dia uma nova oportunidade. Então, foi específica, mentalizou, está em você, pronto. Agora é mensurável. Como é que você vai medir? Como é que você vai medir? Como é que você vai medir que você, cada dia, você está crescendo e indo de acordo com aquilo que você está procurando? Que é aí onde também a gente acaba se desmotivando. Por exemplo, o exemplo de perder peso, né? Que eu acho que é o exemplo mais fácil de visualizar. Eu quero perder, um exemplo, eu quero perder 10 quilos. Nossa, mas 10 quilos é muita coisa. Eu não... Chegou aqui o final do mês, não perdi os 5 quilos. Poxa, desmotivei. Numericamente é fácil. Mas e se a gente dividir esses 10 quilos por gramas?
Nossa, essa semana eu perdi a quantidade de grama, fica muito mais fácil. Você visualiza aquilo de forma mais fácil, é mais difícil desmotivar. Se você quebrar aquilo ali em números menores, vamos por assim. É como diz um ditado, né? Transporte um punhado de areias e logo você construirá um monte. Transporte diariamente um punhado de areia e logo você construirá um monte. Da mesma forma, são suas metas. Você já mensurou? Já colocou no papel como é que você vai fazer? Eu tenho que estudar tantos livros, eu tenho que estudar tantas disciplinas, eu tenho que visitar um amigo para poder me tirar essa dúvida. Qual horário? O dia tem 24 horas. São 7 dias por semana. São 30 dias por mês. 12 meses no ano. Isso é igual para todo mundo. Porque uns têm sucesso, outros não têm. É exatamente porque não estabelecem metas na sua vida. Não escaneio. É como você vai para o final do ano, 31 de dezembro, usa uma roupa amarela, pula de um polo só, mas e as metas? O que é os projetos do próximo ano? Se você não estabelecer, não tirar um minutinho para planejar isso, nesse mundo louco que estamos vivendo da informática, que todo dia muda as coisas, você vai ficar para trás. O que é que eu preciso fazer isso? Eu vou ter que abrir mão do quê? Eu vou querer, o que é que eu vou ter que incorporar de novo na minha vida, que eu não tenho? É salada? O que é que eu tenho que incorporar? Quais são as pessoas que eu tenho que caminhar, que andar com elas? Em quanto tempo, que é a questão do mensurável, né? Aí tem que ser desafiadora. A meta não pode ser uma coisa que você já tem na mão. Eu acho que a gente não mede, às vezes, por medo de se frustrar. Só que aí é onde se frustra de verdade, porque não vou estabelecer uma data para conquistar isso, não vou estabelecer como é que eu vou medir isso para eu não me frustrar. Só que é aí onde Mas aí peca. tá. A lagarta só sai do casulo no momento certo. Se ela sair antes, pode morrer. Mas tem um dia que ela vai ser empurrada para fora, ou ela vai empurrar para fora. E esse dia, se você não se preparou, se você não mensurou, não foi desafiador a sua proposta, você está sendo bom em relação a quem? No seu meio. Se seu meio é medíocre e você se acha o bom, será que realmente você... É melhor ser medíocre no meio dos que são realmente bons e você sabe que são top do que ser o bom no meio dos medíocres. É importante que você seja o menos sábio da mesa. É ali onde você vai estar ganhando. Se for para fazer o mesmo que você faz todos os meses, que crescimento você tem? Qual é o prazer de você alcançar algo que você já sabe que você ia Que conquistar? você vai conquistar? Tem uma coisa que eu até gosto de falar aqui nas reuniões, quando a gente tem planejamento dessas coisas. Se for para definir uma meta, que defina uma meta que você vai sentir orgulho quando você alcançar. E que se você não alcançar 100%, o 70% que você alcançar, falar, poxa, eu consegui 70% desse negócio, que eu não achei que eu nem ia conseguir direito. Olha a diferença de ter algo desafiador. Lhe motiva, lhe traz prazer. E tem que ser realizado. Por exemplo, eu não posso aqui em Paulistana querer ter um volume de vendas da top do estado do Piauí. Porque vai ser frustrante. Ser realista, né? Tem que ser realista. Ela tem que ser realista. A mesma questão para a pessoa que quer... O que é que ela quer? Ela quer se formar em direito, ela quer se formar, sei lá, uma coisa que não tem na região. Ela tem que ter, ela tem que buscar, mas ela também não pode se expressar pelo que já está no topo. Ela tem que ter o topo como objetivo, ver quais são as práticas dele. O que é que ele realiza? Que você pode também fazer implementar na sua tarefa, aqui, nas suas ações. O que é que os grandes agem que você possa... até tem um termozinho que agora eu não estou conseguindo lembrar, que não é imitar, adaptar. Que ele sirva como modelo, mas não vai querer ser igualar contra ele, porque ele já está lá na frente. Então, o que é que nós fazemos aqui? Quando a gente tem a reunião com nossos colegas aqui, o que é que eles estão fazendo de bom que nós podemos incorporar? E a gente liga para alguns colegas que trabalham, que aí é aquela questão também que é muito importante, que é
A influência. Usa um nome americano, que é o network, mas eu gosto mesmo relacionamento. Que podem te ajudar. E isso requer humildade. De perguntar, de ligar, se informar. Então, a meta, ela é realizável? Dá para você fazer? Dá. Ela é desafiadora, mas ela é realizável. O carro, como é que é o carro? Até usam um termo, né? Duas pessoas queriam ter um carro. Duas pessoas entraram na empresa, os dois queriam ter um carro. Logo que entrou, juntou um dinheiro para a entrada do carro, financiou um carro popular. O outro disse que não, que ele era um carro de luxo. Então ele entrou na empresa, pegou parte do dinheiro dele, olha só que interessante, olha a meta que ele fez. O objetivo dele era ter um carro top. Então foi o que ele fez, ele estudou para subir de cargo dentro da empresa, para subir de cargo, ganhar mais valor, terminou se especializando mais, ganhando uma graduação maior, assim ele aumentou o ganho dele e pôde realizar o sonho dele a longo prazo. Porque tem uma questão, Vitória, o seu sonho, ele é rápido, ele é para agora ou ele é para longo prazo? Ele é o prazer imediato ou é uma visão de longo prazo? Porque se for de longo prazo, você vai ter que ter paciência, vai ter que ter estratégias totalmente diferentes. Se for de imediato, aí você vai para a manada. Logo vai chegar a sua aposentadoria de um salário mínimo, você vai ficar frustrado. Você não se preparou para isso. Não é só o salário não, porque quanto mais você ganha, mais nível social você cresce, você tem regalias e padrões que você não quer descer. E muitos se endividam. Tem pessoas que com grandes formaturas ali também estão totalmente endividadas. Então, como é a meta? Por isso que eu falei, tem que ter meta para tudo. Financeira, para a família, para a esposa, para o casal, para os filhos, social, o religioso, se assim a pessoa for religiosa, que é o espiritual, tem que ter a meta emocional. Como é que ele vai reagir para cada situação da vida que ele vai ter? Né? Tem aquela roda da vida, que é um termo bastante... Exatamente. É uma ferramenta bastante interessante de utilizar, já usei algumas vezes, muito bom. Muito bom. Quem tiver a oportunidade de pesquisar no Google Roda da Vida e puder fazer lá a medição, é importante, porque te dá uma visão de, poxa, eu quero isso agora, mas será que é isso que você precisa agora? Às vezes você quer sucesso na sua vida profissional, mas talvez a sua saúde física agora você não vai conseguir. Então essa roda é bem interessante. Bem interessante. E aí, quando você estiver elaborando a meta SMART, que ela é específica, mensurável, desafiadora e realizável, acho que já comentamos esses quatro, né? Vamos agora para o temporal. Quando é que você quer isso? Tem coisa que você consegue realizar com 1 mês, 2 meses, mas tem coisas que são 1 ano, 2 anos. Então, a meta tem que ser de curto, médio e longo prazo. Uma formatura, por exemplo, em medicina são 6 anos. Olha, hoje, Vitória, uma das coisas que as pessoas acham é que para ser vendedor não precisa ter estudo. E hoje o vendedor ele tem que estudar muito, sabe o quê? Pessoas, emoções, desejos. O profissional de venda hoje tem que estar muito qualificado para atender o cliente. E não sei se a gente comentou aqui no episódio passado, ou a gente conversou depois que desligou as câmeras, mas eu acho interessante sobre venda porque você se vende o tempo todo. Então, assim, quem tiver a oportunidade de estudar sobre vendas, mesmo que seja de uma forma superficial ali, se você não é um vendedor, né? Venda é algo que é essencial para todo mundo. A gente se vende para a esposa, para o marido, a gente se vende para o contratante, entendeu? Eu sou médico, não preciso vender. Se você não souber vender a sua consulta, você vai ter paciente, mas será que você vai ser indicado por esses pacientes para te procurar? Isso é venda. Exato. Você é um advogado, um engenheiro, será que você está sabendo vender o seu produto? Qual o seu produto? É o conhecimento. Qual o tempo que você quer realizar isso? É 1 ano, é 2 anos, 3 anos? Colocou isso, fez isso. Agora você começa a refletir como é que você vai fazer cada etapa.
E aí você tem que se perguntar, essas etapas são ecológicas? Porque, por exemplo, eu tive que largar a minha mãe para vir para cá, que eu morava eu e ela em uma casa. Na época, se eu tivesse esse conhecimento, talvez eu teria pensado 2 vezes. Eu deixei uma pessoa muito importante na minha vida. O homem, quando ele é casado, às vezes recebe uma promoção. E será que a esposa pode ir com ele? Como é que vai ser? Tem um ditado popular que diz que toda muda murcha. Como é? Toda muda murcha. Ah, se você pegar uma planta aqui, né, e for mudar para um outro vaso, de uma certa forma, ela vai fazer uma mudança, vai murchar. Então, o cuidado nessa mudança para que os danos dela sejam o mínimo possível. Isso é que se fala em ecologia na Meta Smart, que ela é mensurável, né? Como a gente falou aqui, mensurável, se ela é mensurável, desafiadora, específica, desafiadora, mensurável, se ela tem um tempo, se ela é realizável, certo, mas ela é ecológica. Ela vai fazer bem para você e para o mundo que te cerca. Uma coisa que acontece também, às vezes, eu já ouvi, né? Porque eu não sou casada, mas quem é casado, por exemplo, define uma meta. Ah, eu quero comprar tal carro até o final do ano. Será que sua esposa está sabendo disso? Será que sua esposa não fez outros planejamentos com esse mesmo dinheiro? Você já conversou com o seu entorno para ver se dava certo? E enfim, seus pais, você mora com seus pais. Eu crio um planejamento aqui que vai influenciar na minha rotina. Tá, mas e com quem você mora? Eles estão sabendo disso? Eles estão cientes? Quando eu recebi a promoção para vir para cá, foi a primeira coisa que eu falei para a empresa. Eu tenho que perguntar para minha mãe. Eu tinha 26 anos de idade, mas morava com ela. Então, respeito a família. Mesmo eu já sendo uma pessoa, já de idade, eu morando aqui em Paulistano já adulto, precisei tomar uma decisão na minha vida. Meu pai ainda era vivo, eu saí daqui de Paulistano, fui até Pix pedir a ele conselho. Isso é respeito e é gratidão. O pessoal às vezes fala que gratidão, sou grato. Grato como? Será que você expressa isso em ações? É uma palavra tão bonitinha, mas lindo. será que é lindo? Eu sou grato. Será que é grato? O ambiente de trabalho teu é limpo, organizado, o tato com o teu cliente é humanizado? Porque profissional é só eu te entregar o produto, mas será que é humanizado? Será que emocionalmente faz diferença na vida da pessoa? Isso é gratidão, é colocar em prática o zelo por aquilo que tu recebeu, que você recebeu. E eu tenho isso para mim. No meu ambiente de trabalho, eu busco ser grato nessas ações. Não vou dizer que eu sou perfeito, que eu não explodo, que eu não grito, que às vezes eu dou um fora. Eu sou humano. Eu sou humano. Graças a Deus que eu sou humano. Mas será que um amigo que vem com um problema, a gente não pode ajudar? Será que isso é gratidão de uma certa forma? Sem eu precisar abrir. Porque quando você tem um conhecimento, Vitória, você tem um conhecimento, que você sabe como agir, e você transmite isso para os outros, isso é gratidão, de uma certa forma. E você está usando um dom que Deus te deu, está replicando. E aí, isso também tem que estar na sua meta. Porque você atingiu o topo, beleza, eu quis ser o que eu estou hoje, certo? Mas o que é que tu está fazendo com um dom, com oportunidade? Não, eu fiz sozinho. Ninguém faz nada sozinho, filho. Ninguém faz nada só. Em algum momento teve ajuda. Foi o porteiro que segurou o portão ali um minutinho antes que tu estava correndo para tu fazer o Enem. Porque se ele fecha naquele momento, tu não faz o Enem, não passa no vestibular. E aí? Foi aquela dica que o colega fez antes da prova. Se o meu amigo não falasse com o professor José Bispo para me dar aula de marketing, me emocionei agora, eu teria passado o teste do Banco do Brasil. Então Deus me deu o dom. Por que eu não vou replicar isso? Isso tem que estar na sua meta. Porque isso é humano. É o que vai te ligar com o divino. É aquilo da humildade também, né? Poxa, se você já conseguiu chegar até aqui, por que você não é grato o suficiente com o entorno, com as coisas que aconteceram com a sua vida, com Deus, para você fazer a mesma coisa por outras pessoas? Pelo menos dentro do teu limite. Às vezes as pessoas pensam que
Ah, não tenho dinheiro para dar para caridade, então eu não ajudo. Mas não é sobre dinheiro. Não, não é só o dinheiro Não que é só o resolve. dinheiro que Não. resolve. Às vezes um conselho, uma palavra. Se a gente tá aqui, por exemplo, temos a capacidade de nos comunicar, de levar informação. Poxa, a gente pode tocar alguém com isso, ótimo, fizemos a nossa parte, tivemos gratidão com o conhecimento que adquirimos. Se eu puder aqui, quando abrir a porta, tiver alguém com problema e vier conversar comigo, Vitória, estou passando por essa dificuldade, me ajuda, e eu puder dar um conselho, poxa, esse conselho pode mudar a vida dessa pessoa. Você vê que um empresário veio aqui e falou sobre a experiência dele, né? Gente, ele não está ajudando a pessoa depois ser concorrente, não, ele está dando aos outros o dom que Deus deu para ele. Isso daí vai multiplicar, porque ele já tem a raiz forte nele, entendeu? E essa é a nossa missão também. Então, quando você aí fizer a sua missão, sua meta SMART, também inclua se é ecológica. E o que você vai retribuir ao mundo, ao seu ambiente com isso? Porque tem pessoas que só querem sugar porque esse daqui vai me atrapalhar. Não, o que é que você vai ajudar? E isso é tão prazeroso e é mágico. Isso é mágico. Porque mais portas se abrem para você. Verdade. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, porque a partir de, acho que vocês já vão até estar vendo aí nos nossos perfis, que vamos estar cada vez mais profissionais, os perfis vão estar cada vez mais bonitos, porque agora estamos com uma parceria nova, a Emotion Publicidade, que tem um lema aí de você sempre em movimento, é uma agência de publicidade e marketing, e agora é nosso parceiro, estamos juntos nessa caminhada. Estão editando aí alguns vídeos, então vocês vão ver agora muito mais qualidade nos conteúdos que vocês virem aí nas redes sociais. Se vocês têm interesse em aplicar marketing, publicidade na tua empresa, porque se tu ainda não aplica marketing, publicidade na sua empresa, você está perdendo dinheiro. Então, procurem aí no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui também no vídeo, Emotion Publicidade no Instagram. Muito obrigada pela parceria e vamos aí deixar tudo cada vez mais bonito, mais organizado. Agora, Maxwell, você falou uma coisa interessante que era sobre o propósito também, né? O propósito nunca é algo egoísta. Pelo menos não para longo prazo. Se você tiver um propósito de vida e esse propósito de vida for só sobre você, eu tenho certeza que você não vai conseguir manter. Propósito de vida é sempre sobre o impacto que você causa nas outras pessoas. E aí é importante que muitas vezes você não vai descobrir o seu dom de imediato. Você vai realizar várias outras funções até você descobrir o seu dom. E quando o dom está aliado com um propósito, aí você é um ser feliz. Aí sua missão está cumprida. Sei que quando você está no caixão que vai embora, você não é, o mundo não é mais nada para você, porque nem você mais, você não é assim, você não tem mais nenhuma relação com o mundo que fica. Mas será que o mundo que fica aprendeu algo com você que possa replicar? A minha principal professora foi minha mãe. Ela me ensinou muitas coisas. Quando eu cheguei em Paulistano em 2000, eu retornei, ela professora de estudos sociais, ela sabia qual era a principal renda de Paulistano. Ela disse, você já sabe onde é que fica os currais de venda de animais? Eu disse, já, tem uma feira que acontece lá. Você já foi lá? Sim. Foi, vá. Que dia que é? Sexta, de quinta para sexta. 5 da manhã eles já começam a se reunir. Foi, vá. E eu fui, 5 da manhã. Acordava 5 da manhã, que ninguém me conhecia, então eu tinha que conhecer pessoas e as pessoas me conhecerem. E eu ouvia aquelas conversas entre os homens que criavam lá, os criadores de animais, e achei fantástico. E ela, quando eu retornava, ela pediu um relatório sobre o que eu tinha aprendido com esse pessoal do interior. Aí sua mãe te ensinando networking, né? sem os nomes teóricos dos administradores. E aí eu aprendi, eu tinha que passar para ela. E eu aprendi coisas maravilhosas com os criadores. E até uma frase que ela dizia, né? O teu dinheiro é macho, e eu não entendia por que ela dizia isso. Porque o criador, quando ele cria um animal que nasce macho, ele castra e vende, engorda e vende.
A fêmea ele mantém para ser a reprodutora do rebanho. Então o rebanho cresce, o dinheiro, o termo financeiro cresce. Né? Então ela queria dizer isso: o teu dinheiro é macho porque só toda hora tu tá gastando. Não reproduz não cresce, não evolui. Então ela me ensinava isso. E a humildade é importante para isso. E só ter o dinheiro não basta. Esse senhor mesmo que eu conheci, ele tem, quando ele chega, ele conhecia ele em Jaicó, quando chega, o pessoal gosta demais da presença dele. É uma pessoa que é querida. Isso você que tá, a pessoa que está querendo ter uma meta, um objetivo na sua profissão, na sua função, ou seja na empresa, ou seja no comércio. Será que, por exemplo, você é um comerciante que as pessoas querem perto, ou você é aquela pessoa que só compra no seu comércio porque você tem um preço mais baixo? Maxwell, agora para finalizarmos aqui com chave de ouro, qual dica ou conselho você gostaria de deixar aí para quem está passando por um momento difícil na vida pessoal, na vida profissional? Eu já tive momentos bem difíceis. Dia 15 de agosto, agora vai fazer 23 anos que eu perdi a minha mentora. Não há outro segredo. Bota os pés no chão. Peça ajuda. Ou alguém, ou através de um curso, através de um amigo, peça ajuda. Reconheça que você está passando por um momento difícil. Porque se você for querer lutar sozinho, até tem uma frase: sozinho você vai longe. Com amigos, com apoio, você... Não, sozinho você vai rápido. Né? Sozinho você vai rápido. E com apoio você vai longe. Nos momentos mais difíceis eu pedi ajuda. Ou aos meus irmãos, ou fui em busca de conhecimento. Às vezes, dentro do teu próprio ninho, tu não vai encontrar nem apoio. Ou o apoio que tu vai achar não serve. Você vai observar que não serve. Eu não vou entrar na água porque eu não sei nadar, eu vou afogar, eu vou morrer. Isso é uma crença limitante. Bom, se a água não tem cabelo, o que é que eu preciso saber? Qual conhecimento eu preciso ter? Qual habilidade eu preciso desenvolver para entrar na água? E aí vem aquela receita simples que a administração nos ensina e que a mamãe também ensina. É o chá. Você precisa tomar chá. Tem um cafezinho. Aí você precisa tomar chá. Conhecimento, a habilidade. Muitos têm conhecimento, muitos têm habilidade. Mas tem que ter atitude. Qual a atitude? Entrar na água. Verdade. Tem que entrar na água. Tu tem que treinar. Treina no raso. Até tu te conhecer. Treina no raso, Vitória, até tu criar raiz em ti. Depois que tu entrar na água, você entrar na água, e você adquirir a habilidade de boiar, aí você vai começar a desenvolver o quê? O condicionamento físico de nadar mais longe. Começa a nadar 5 metros, vai só na lateral da piscina. Se a piscina for 10 por 50, levar ele só nos 10 no raso, porque se tu cansar no meio, tu bota os pés no chão e levanta. Mas se tu logo achar que sabe, já quiser atravessar, chegando no meio, tu não vai conseguir, vai se frustrar e qual é que tu vai dizer? Nunca mais eu entro na piscina. Que aquela crença de que a água não tem cabelo, ela não só se firmou, como ela se potencializou. Por quê? Porque tu se frustrou. Então, quantos fazem vestibular e não passam e se frustram? Quantos montam uma empresa e outros nem montam empresa? Porque tem medo de falhar. Muitos nem entram na água porque tem medo de morrer afogado. Muitos nem tentam um negócio porque tem medo. Então, desenvolva o chá. Primeiro, o conhecimento. Depois, desenvolva a habilidade, mas tenha a atitude de pôr em prática. E aí, você vai ter o R de resultados. Resultado que não for do jeito que você queria, frustrou ali, beleza. Torna de novo a buscar esse conhecimento e a desenvolver. Vai chegar um tempo na vida que a própria vida vai te empurrar para que tu tome uma decisão.
E se não for a escolha sua, você vai ter que aguentar calado a escolha do tempo. Verdade. Esse é o maior problema que nós não nos tocamos, principalmente quem sofre de fobia, de medo. E aí, a busca de um especialista que trabalha a área emocional hoje, que está muito em voga, é importante. Porque muitas vezes a pessoa tem o conhecimento, sabe como fazer, mas a emoção trava. É como quem não sabe nadar. O que é que, pô, estou ali, da piscina, estou no raso, por que eu não boio? Porque há crenças internas muito mais fortes do que o racional. E essas crenças, elas precisam ser trabalhadas, para que você consiga dar um passo adiante. Vitória, fazer um podcast, olha, quantos passos tu teve que dar, quantos medos, quantas interrogações tu se fez para estar aqui. Pois é. Antes de começar, eu tinha esse projeto na gaveta, né? Pensei ele há um tempo atrás, aí as pessoas ao meu redor me impulsionavam. O Luan, tenho muito a agradecer ao Luan, porque ele sempre me impulsionou. Minha mãe também. Minha mãe fala que eu tenho que estar aqui me comunicando. Ela não sabe como, onde, mas eu tenho que estar me comunicando de alguma forma, porque esse é meu dom. Só que justamente o medo, as emoções paralisam. E aí eu tive que começar com medo mesmo. E aí? Assim, não é vitorioso, Vitória? Nossa, gente, vocês não têm noção. Quando eu encerro aqui um episódio, eu me sinto realizada. Eu me sinto realizada. Não é porque eu, Vitória, fiz. Não é isso. Mas é porque eu sinto que, poxa, eu falei uma frase que eu acho que essa frase pode despertar alguma coisa em alguém. Em alguém. Nossa, meu convidado falou uma frase, que essa frase eu acho que pode virar chave em alguém. Eu fico com isso na cabeça e eu falo, poxa, imagina se eu não tivesse feito isso. E o tanto que é bom você ver alguém. A minha mãe era professora, ela dizia que a maior alegria que ela tinha era ver alguém crescendo com o conhecimento dela. E isso é missão. Isso é missão. E quantas mais pessoas precisam trabalhar esse emocional que não sabem, às vezes acham que um curso é besteira, que um treinamento, fulano ali agora se acha, porque agora ele acha que porque fez um cursinho, e aí a pessoa nem procura ouvir, não tem a humildade de procurar ouvir o conhecimento. Olha, o conhecimento que ele tem. Olha, eu aprendi de um verdureiro, uma pessoa anda com gente de sua iguala para frente, não ande mais com gente da sua iguala para trás. Ele não estava falando em riqueza, estava falando em propósito, em visão de vida, porque senão ele não estava ali com a gente. E olha o que a gente aprendeu numa carona que a gente deu. Isso há mais de 25 anos atrás que eu ouvi essa frase. Então, é importante que você já tem uma vontade de sair do seu ninho, tem vontade de ser mais do que você está sendo hoje. Não é defeito. Você vai encontrar pessoas que vão dizer, mas isso aí é porque fulano só está querendo ser, porque fulano não vai ouvir os ruídos. Olha, uma das coisas que atrapalha quando você está com um projeto, um plano, são os ruídos. E há dois ruídos, os externos, que muitas vezes vêm dentro de sua família, e os internos. Esses são os piores. Entendeu? Porque você se compara com tanta gente, com tanta... Poxa, procura começar e não tem como. Os teus ruídos, eles têm que ser cerceados, eles têm que ser combatidos. De que fora? Não. Racionaliza um pouco, ou então emocionaliza um pouco. Hoje, trabalhar as emoções é muito importante. Muito, muito importante. E ela é o que vai fazer com que você tire do papel as ações nos seus sonhos. Agora, como fazer isso? Se cerque de um ambiente que pode te ajudar a fazer ele chegar lá. E cale os ruídos internos. Porque eles são tão prejudiciais como os externos. Logo vão dizer, fulano ali queria ser. Daqui a pouco o pessoal diz, sim, fulano ali está sendo. Daqui a pouco, fulano, me ajuda. Ninguém vai acreditar nos seus sonhos tanto quanto você. Ninguém.
Muitos aprendizados. Nossa, aprendi demais aqui hoje. Espero que quem tenha escutado, quem tenha assistido também tenha tirado muitos ensinamentos. Foi realmente muito bom. Vou pedir pro pessoal relembrar aqui. Não se esqueça, gente, de, por favor, inscrevam-se aqui no YouTube. Pergunta certa. Eu sei que é chato ficar repetindo, mas às vezes só de falar a pessoa esquece. Mas quando eu falo, a pessoa lembra. Só apertar um botãozinho lá. Inscreva-se, ative o sininho. Curta, comente, se inscreva, né? Que eles falam. Exato. Curta, comente e se inscreva, até para que você possa aperfeiçoar. Exatamente. Se aperfeiçoar nessa brilhante ideia. Paulistana tem muitos nomes aí, muitas pessoas que são realmente exemplos, que vai ajudar e muito. As pessoas às vezes procuram longe um exemplo que você tem dentro de casa. Verdade. Né? Quantos talentos tem dentro de Paulistana? Quantas pessoas você pode se inspirar com eles? Eu espero hoje, Vitória, eu ter trazido um pouco do meu conhecimento. Aliás, trouxe tudo. Foi excelente. Eu gosto de dizer assim, porque eu não vou ficar aqui em pé, mas eu ia puxar os dois bolsos aqui e muito o que eu sei, eu estou saindo daqui de bolso vazio. Se pudesse durar mais anos, mais tempo, talvez surgissem mais coisas, né? Como acho que nós abordamos bem o assunto. Tenha meta. Qual é o seu sonho? Transforme esse sonho em objetivo. Como? Escreva. Faça um desenho, um rabisco. Ali você já passou de meta, de sonho para objetivo. Desse objetivo desenhado, qual é a sua meta? O que é que você precisa fazer? Quais são os passos que você precisa? Conhecimentos, habilidades, lugares, pessoas. Você precisa. Pronto. Já sabe como é que vai ter que ter essas metas para você atingir seu objetivo? Beleza. Qual o plano de ação? Qual a meta SMART? Ela é mensurável? Ela é específica, é mensurável? Ela é desafiadora? Ela é realizável? Ela é temporal? E ela é ecológica? Pronto. E agora? Qual meus pontos fortes e meus pontos fracos? Mas a minha principal professora foi a Dona Helena. E quantos filhos não escutam seus pais para aprender com eles, porque acham que os seus pais não têm ensinado? E hoje, com essa internet, não sei o que acontece, talvez tenha pai que nem senta para conversar com seus filhos. Minha filha, eu sempre converso. Hoje eu tenho dois filhos morando longe, e toda semana eu mando um alô, um olá para saber, para conversar. E de filho, a gente não quer nada mais do que eles andem com suas próprias pernas, já dizia minha mãe. Eu não quero nada mais de você do que você andar com suas próprias pernas. Se souber que você está bem, está ótimo. É isso. Tá bom? Espero que tenha deixado algo aqui, uma semente aqui. Aprendi muito aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Parabéns. Marcelo. Muito obrigada por disponibilizar Pelo seu programa. tempo, que eu sei que você é corrido, tem aí seus compromissos. Muito obrigada. Obrigada, Matheus, por estar aqui operando, fazendo essas imagens legais aí, esses cortes aparecerem. E, claro, muito obrigada a você que assistiu até aqui, que consumiu esse conteúdo, que eu sei que vai se inscrever, que vai curtir, que vai compartilhar para chegar essas informações interessantes, esse conteúdo relevante para outras pessoas. Muito obrigada e nos encontramos no próximo episódio, que eu garanto que será tão bom quanto esse. Obrigado. Yeah. Yeah.